Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Em mais de 100 anos, a Venezuela não tinha um sismo tão forte. Na madrugada de quinta, teve 2 sismos gêmeos, separados por menos de 1 minuto, o primeiro com uma magnitude de 7,2 e o segundo de 7,5. Meia hora depois, no Japão, um dos países do mundo com maior risco sísmico, também abanou com um sismo de igual magnitude ao primeiro da Venezuela. Neste país, continuam a contar-se os mortos, mas em terras nipónicas a informação é de que não há vítimas a registrar. Esta contabilidade também nos diz quanto pesa o fator humano quando chega a hora de avaliar as consequências destes fenómenos naturais. Se o Japão aparece como um dos países mais bem preparados para responder a um sismo e a Venezuela aparece em sentido contrário, o que se pode dizer sobre Portugal, que inovou na construção pós-terremoto de 1755, mas que continua a construir edifícios, inclusive hospitais, sem proteção sísmica? À procura de respostas, conversamos com Mónica Amaral Ferreira, investigadora na área do risco sísmico do Centro Europeu de Riscos Urbanos e do SERES, Instituto Superior Técnico. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Mónica Amaral Ferreira! O facto de ter havido 2 sismos seguidos, praticamente seguidos, primeiro com uma magnitude de 7,2 e depois 7,5, agravou o grau de destruição? Como se um partisse e o outro fizesse colapsar? O que é que aconteceu? Viva Paulo Baldaia, obrigada pelo convite. Sim, de facto temos aqui um duplo efeito, não é? Tivemos um primeiro sismo, sons muito elevados, magnitudes elevadas, e depois passado 39 segundos tivemos outro que pôs por terra, não é? Aquelas infraestruturas e os edifícios que não resistiram, não é? Portanto, o primeiro fragiliza as estruturas e o segundo, se não estiverem devidamente calculadas, projetadas, terão um desfecho que nós infelizmente estamos a ver. Pelo mesmo foi parecido com o que tivemos na Turquia ainda em 2023, mas com um distanciamento de 4 horas. Na Turquia, mais montanha, aqui mais cidade e, portanto, é provável que os efeitos venham a ser diferentes. Ainda se mede o grau de destruição e o número de mortes. Porque é que um sismo mata tanta gente na Turquia ou na Venezuela, neste caso, e não faz vítimas no Japão? Não é bem assim. Também tivemos aqui um duplo sismo, mas portanto, a magnitude por si só não explica o número de vítimas. Há aqui uma série de fatores. Portanto, o sismo é um fenómeno natural, ele existe, mas as catástrofes, portanto, os desfechos, não é, resultam de fatores humanos. Portanto, o mesmo sismo pode ter consequências muito diferentes, consoante a vulnerabilidade do que está exposto, portanto, desde a construção, se é melhor ou pior construída, a vulnerabilidade social, portanto, temos recursos económicos, recursos à educação, que nos informem, a literacia para o risco, a vulnerabilidade económica, que já falei, a própria vulnerabilidade política, né, que investe ou não nesta questão das suas edifícios. Isto também está muito associado à memória dos eventos. No Japão é muito mais recorrente, embora a Venezuela seja uma zona de atividade sísmica, mas teve já algum distanciamento, não é? Temporal. Porque é que a história registra os grandes sismos que aconteceram em cada lugar, não é? Nós, a acontecer este sismo na Venezuela, logo tivemos a informação de que há 100 anos não havia um tão forte, ou seja, a informação está logo disponível porque a história registra, mas depois a memória dos homens tem tendência para meter essa informação numa espécie de gaveta,
porque é que isto acontece assim? Pois, isto até é explicado a nível da psicologia, da sociologia, não é? Nós não gostamos de ter más notícias e de estar sempre a ouvir falar em coisas negativas, não é? Até aconteceu, já passou, vamos para... Sim, mas por exemplo, nós se olharmos para Portugal, 1755, o Marquês procurou inovar na construção, aqui não se passa isso, na maioria dos países não se passa, já lá vamos a Portugal especificamente, mas... Portanto, claro que sim, e o Japão por ter, como eu referi, sismos com maior frequência, não é? São mais recorrentes, obviamente que a sociedade não quer estar sempre a perder as coisas que reconstrói, não é? Pronto, assim de forma simples. Portanto, o Japão não evita os sismos, porque é o fenómeno natural, evita assim que se transformem em catástrofes. E o que é que eles fazem? Têm normas construtivas antissísmicas muito rigorosas, tem um parque habitacional e industrial com seguros, por exemplo, contra fenómenos sísmicos. Cá em Portugal só 19% do parque edificado é que tem seguros contra fenómenos sísmicos, e até há um incentivo para haver contratualizar estes seguros contra fenómenos sísmicos. Por exemplo, no Japão, se o edifício tiver isolamento de base, que são os isolamentos, portanto, umas borrachas, vá lá, que evita, para proteger, que isolam o movimento do sol para o edifício, e isso faz com que o sismo não se sinta no edifício. Portanto, os edifícios que têm isolamento de base têm uma redução no prémio do seguro de 50%. Edifícios que sejam construídos a partir do regulamento que eles estipulam, que já é sismo resistente o suficiente, não é? Tem, se calhar, uma redução de prémio de 10 a 30%. Portanto, há assim uma série de regras que incentivam o proprietário, incentivam a indústria, incentivam a sociedade a tomar estas medidas preventivas, não é? Mas deixa-me perguntar-lhe se essa construção que está a dar nota e essas regras é mais resistente a sismo, é assim tão mais cara que acaba por desincentivar países como Portugal ou Venezuela ou o que for a não fazerem o mesmo que faz o Japão? Não, se edifícios forem bem feitos, aqui o problema, por exemplo, deixe-me só pôr aqui uma chamada de atenção. Existem vários regulamentos, a ciência vai evoluindo e existiram vários regulamentos para a construção. O primeiro de Portugal é de 1958, depois foi atualizado em 1983 e agora saiu os Eurocódigos para 2019 e que já estão em vigor. Portanto, tudo isto, o edificado vai ficando mais resistente, porque há mais conhecimento, não é? Mas os edifícios anteriores a 1958 em Portugal não têm qualquer... não foram projetados para resistir aos sismos, porque também não desconhecia-se, não existia a ciência desenvolvida a esse nível. E depois disso, nos anos 70, 80, quando se construiu muito em Portugal, havia fiscalização para garantir que esse código de 1958 era seguido? O código também é muito exigente, depois o que foi, e até depois ele foi atualizado em 83, portanto está a vir até 1980, temos um código muito aligeirado, não é, para a resistência sísmica. Depois temos sempre o problema da fiscalização em Portugal, que não existe, não é? E no Japão, portanto, tem a parte dos regulamentos muito rigorosos, parte dos seguros, uma parte fazem uma grande investigação, um grande incentivo, investimento na investigação, na engenharia sísmica, portanto, na introdução de tecnologias no edificado, na recuperação do edificado, que aqui o nosso problema é não estamos a recuperar o nosso parque edificado, não estamos a reforçar o parque edificado. Porquê? Porque não há incentivos, não é? A pessoa também desconhece que está exposta a um risco. E isso, quando olhamos para Portugal e pensamos para além das casas onde as pessoas moram, há infraestruturas que serão essenciais quando acontecer um terremoto. Estou a pensar em pontes, estou a pensar em hospitais, todas essas aeroportos, etc. Que sentido é que faz que um aeroporto... Um aeroporto, eu estava a pensar no Hospital Oriental de Lisboa, esteja a ser construído e de 3 edifícios, apenas um
tem proteção sísmica. Pois, e já esse foi uma luta, não é? Foi uma luta que durou vários anos e teve que ir ao Tribunal de Contas e recentemente soube-se que apenas um é que tinha isolamento de base e estava de fora um dos serviços que é a hemodiálise, que é dos mais importantes. Claro, as pessoas não podem ficar nessa após altura. um sismo, por causa do... E há outro hospital, tipo o hospital é privado, o hospital da CUF Tejo, fica ali mesmo na linha do Tejo. Se houver um terremoto seguido de um tsunami, também não vai, aquele hospital também não vai ter grande serviço, julgo eu. Pois é, e também entra depois a parte do planeamento urbano, dos instrumentos de gestão territorial, do decisor político que põe ali, ou então a própria... próprio técnico, não é? Que faz o projeto, diz que garante que o edifício não colapsa. De facto, os edifícios, à luz da legislação atual, não, eles estão feitos para não colapsar. Certo. Mas depois vemos como aparecem as imagens temos visto, não é? Nos edifícios de Pemas que estão completamente com danos no interior do edifício. Olha, a próprio aeroporto agora na Venezuela também teve danos a nível estrutural e não estrutural, mas nos tetos falsos caídos. Aliás, foi encerrado e atrasa a ajuda internacional à Venezuela, e acontecerá em qualquer país que tenha um terremoto, vai precisar de ajuda, não é? Tenho também acompanhado que vários hospitais tiveram que evacuar as pessoas, portanto os pacientes já lá estavam precisamente por causa dos danos estruturais ou de medo de réplicas. Se o edifício tivesse isolamento de base, não tinha que evacuar os pacientes do hospital, até receber gente para evacuar com nova emergência. Exatamente. Portanto, daí a luta em criar-se em Portugal, não é? Que haja uma legislação que obriga que determinadas zonas de risco tenham os hospitais e equipamentos críticos, não é? Que para a emergência, que consigam responder. Porque quando fomos à Turquia em 2023, fomos na missão de pós-sismo, foi precisamente para perceber o comportamento dos hospitais nos sismos, e de facto foi fantástico o isolamento de base, porque havia hospitais que, para além de terem função hospitalar, portanto de receber os doentes e os feridos, não é? Também conseguiam dar refeições à população que estava à volta, porque nas cozinhas a funcionar havia um hospital que dava 40 mil refeições por dia. Ou seja, na Turquia estava, desse ponto de vista, as infraestruturas reagiram bem, públicas. Sim, porque eles também já tiveram outras perdas no passado e chegaram à conclusão que era melhor fazer alguma coisa e começaram a fazer, a implementar, e têm critérios mesmo para determinado número de camas e de zona sísmica do país têm que ter isolamento de base, pronto. Mónica Amaral Ferreira, para fechar a nossa conversa, perguntar-lhe só se, quando olhamos para Portugal, um dia será a nossa vez, infelizmente a natureza é assim que funciona, as nossas infraestruturas, a maioria delas estarão também preparadas para responder? Podemos ter sérios problemas nestas infraestruturas e nestas construções que são anteriores aos regulamentos mais modernos, como eu referi. Portanto, aqui é necessário um olhar atento, portanto, compromisso, uma estratégia a nível nacional, não é? Para que haja um programa de financiamento para cobrir parcialmente, não é, o custo do reforço edificado, porque a população por si não consegue reforçar um edifício, muitas das pessoas, né, obviamente, mas depois depende do extrato. Portanto, aqui chegamos àquela parte da vulnerabilidade social, da vulnerabilidade económica, que queremos dar a volta, não é? Porque depois o custo de não fazer nada é muito, exatamente, é muito maior. É preciso estarmos todos atentos e tentar mudar. Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, disponível online em exclusivo para assinantes. Na manchete, chumbo encontrado em esqueletos reforça suspeitas de contaminação nas lajes. Estudo detecta metais pesados em humanos que viviam junto às zonas poluídas pela base militar norte-americana. Justiça ainda não ouviu Rui Rio 3 anos depois das buscas à sua casa. PS e Chega aprovaram juntos 61% das leis do governo. De Troia a Melides, praias continuam
com acesso limitado. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar no domingo para lhe falar da ideia de uma Europa sem fronteiras que está a morrer, sobretudo por causa da imigração e dos nacionalismos. Até lá, tenha um bom dia, um bom fim de semana. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.